favor, pode seguir ali com o nosso irmão Claudionor, que ele está esperando. Graça e paz, queridos. Vamos colocar em pé, nós vamos... O Ministério de Música vai louvar mais um hino, amém? Nós vamos hoje falar sobre o nosso amigo Espírito Santo. Cantamos sobre o Espírito Santo, oramos sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre o Espírito Santo. Ei, nós vamos agora considerar a presença dEle, vamos orar a Ele. Nós vamos agora render toda a nossa atenção a essa presença tão preciosa que está dentro de nós. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Traga todo o pensamento cativo agora à obediência ao Pai. Traga todo o seu pensamento agora. Concentra agora em considerar o Espírito Santo que habita em você. Ele não está longe, querido. Ele não está lá em cima, nas nuvens. Ele está aqui dentro de você, é isso que a Bíblia diz. Olha agora para dentro de você, entendendo que existe uma pessoa habitando aí. A pessoa mais importante da sua vida. Oh, diga a Ele palavras de consideração. Diga a Ele palavras de rendição. Oh, aleluias. Obrigada, Espírito Santo. Meu amigo, meu conselheiro, meu consolador. Oh, eu sei que você não falha. Eu sei que você não me desampara. Eu sei que você não me deixa. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. O que você disse que eu confio em Ti. Oh, eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Olha. Aleluias. Queridos,
Eu vou dizer de novo de Marta e Maria, e eu não estou nem preocupada, que Tiago me disse que é segurança nós ouvirmos as mesmas coisas. Mas eu não posso deixar de dizer como é linda a rapidez com que Maria reconheceu quem estava presente na casa dela. Quando Jesus esteve aqui, nós temos hoje visitantes, né? Nós temos pessoas que eu sei que às vezes não têm. Nós temos pessoas que às vezes já têm uma caminhada longa com o Espírito Santo, outras que às vezes estão começando agora, outras que às vezes já desfrutam muito dessa presença. Mas eu creio que o Espírito tem muito a ensinar a todos nós essa noite. Se já estamos aí nessa caminhada com Ele, considerando a presença dEle, desfrutando dessa presença maravilhosa dEle, amém, vamos continuar fluindo nisso e crescendo nisso. Se não estamos ainda, queridos, há tempo, ainda há tempo, né? Não, é sempre o tempo de começar, é hoje. Então podemos entrar nisso. E se ainda não conhecemos e não sabemos como fazer isso, Ele está aqui para nos ensinar. Amém? Quando Jesus esteve na terra, Jesus era o Filho de Deus encarnado, veio em forma de carne e osso como homem. E quando Ele andou aqui na terra, só podia desfrutar da presença de Jesus aquela pessoa que estivesse fisicamente no mesmo lugar em que Jesus estava. Então, se Jesus estava em uma determinada cidade, em uma determinada casa, em uma determinada praça, em um determinado monte, em um determinado mar, aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, elas desfrutavam daquela presença de Jesus. Elas podiam ouvir os ensinamentos de Jesus, os conselhos de Jesus, elas podiam considerar a presença dEle, porque Ele estava aqui como homem. Ele deixou o seu atributo de onipresença. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. E certa vez Jesus foi à casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que Marta estava atarefada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas. E Jesus estava ali, e ela continuava preocupada e atarefada com muitas coisas. E a irmã dela, Maria, quando o mestre entrou, quando Jesus entrou à sua casa, logo ela se assentou aos pés de Jesus para desfrutar da presença dele. Maria foi rápida em reconhecer essa presença. Maria foi rápida em saber que ela estava diante de Deus dentro da casa dela, da pessoa mais importante daquele tempo, que era a verdade em pessoa, o Deus em pessoa, estava ali. E ela foi rápida em obedecer, em considerar e em se assentar para ouvir. E me chama muita atenção que Jesus diz em João 16, versículo 7, Ele fala assim para os seus discípulos: olha, é para o bem de vocês que eu vou. Jesus ainda estava na terra conversando com os seus discípulos. E Ele diz: olha, é para o bem de vocês que eu vou. Como é que pode, queridos? Eu meditando sobre isso, eu falei, gente, como é que pode Jesus, nosso Jesus, o lindo Jesus, dizer para alguém: olha, eu estou indo, isso é para o seu bem. Porque, querido, se eu tivesse nascido naquele tempo, eu queria me agarrar, não queria soltar. Eu ia ser, eu acho que o sapato dele. Onde ele estivesse, eu queria estar junto. E jamais, talvez, caberia na minha mente ou na minha cabeça, Jesus dizer para mim assim: olha, eu estou indo, mas é para o bem de vocês. Porque eu diria: Senhor, o que há melhor do que você? O que pode ter melhor do que estar com você? O que pode existir de melhor do que te ver, do que estar contigo, do que ouvir a tua voz, do que desfrutar da tua presença? Isso não cabe, isso não concebe. Mas ele continua dizendo em João 16, 7, ele diz: olha, é para o bem de vocês que eu vou, porque quando eu for, e é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Isto é, olha,
É para o bem de vocês que eu preciso ir, eu sou só um. Mas sabe, eu vou e o Pai vai enviar a vocês um outro igual a mim, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não tem, não pode receber. E Ele estará com vocês e estará em vocês para sempre. Queridos, para estar com Jesus, precisava estar no mesmo ambiente físico que ele era só um. Mas olha quão grande presente Deus nos deu. Que dispensação é essa que nós nascemos, que nós estamos? Aquilo que Jesus disse a respeito do Espírito Santo se cumpriu. A Bíblia diz em Atos 1:8, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e que nós seríamos testemunhas dele. E a Bíblia diz em Atos 2 que isso se cumpriu. Ao chegar o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e ele veio habitar na terra e ele veio habitar em nós. E nesta aliança, queridos, não temos um Espírito Santo em carne e osso andando pela terra. Nós temos o Espírito Santo habitando em cada um de nós, que recebeu a Jesus como o Senhor de sua vida, que nasceu de novo, que creu na palavra da salvação e recebeu a Cristo. É em nós que Ele habita. É uma presença contínua, é uma presença constante, é ao amanhecer, é ao meio-dia, é ao anoitecer, é ao dormir, ao acordar. Quem está dentro de nós? O Espírito Santo. É uma verdade tão simples, querido, mas uma verdade tão poderosa. Se nós tomarmos consciência disso, se nós considerarmos isso, queridos, a nossa vida, o nosso dia não é igual, não é o mesmo. Mas nós não podemos, queridos, cair no erro de Marta, de ter uma presença tão preciosa, de ter uma presença tão poderosa, de ter uma presença tão maravilhosa, porque da presença dele a gente não foge. A partir do momento que você nasceu de novo, querido, você considerando ou não, Ele está aí. Você reconhecendo ou não, Ele está aí. Você tendo consciência ou não, Ele está aí. Você tendo a revelação, sabe, Ele está aí. Ou não tendo a revelação, Ele está aí. Porque é promessa, porque é palavra, e não falha, não mente, não engana, é verdade. Se Ele diz que é. Desde pequenininhos, queridos, nós fomos acostumados a acreditar que o que existe é só o que nós podemos ver, o que nós podemos tocar, que isso é que é verdade. Mas eu quero te dizer que isso não é evangelho, isso não se nomeia entre nós, isso não faz parte da nossa vida. A verdade existe dentro de nós e ela não se pode ver. A verdade existe dentro de você e ela não se pode tocar. Mas você pode considerar, você pode experimentar, você pode ouvir, você pode falar, você pode se relacionar. É real, querido, é real. O Espírito Santo é real. Aliás, é a verdade que não muda. Aquilo que o mundo chama de verdade, querido, é passageiro, é enganoso, é mentiroso. E vai passar, ainda que tenha traços de verdade, não é a verdade absoluta e vai passar. Mas aquilo que a palavra diz que é. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E agora vem em João Jesus dizendo: o Espírito da verdade guiará vocês
O Espírito da verdade habitará vocês. O Espírito da verdade estará com você todos os dias. É a própria verdade habitando dentro de nós. Queridos, não precisamos viver no engano. Não precisamos ser enganados. Não precisamos andar como quem não sabe para onde vai. Não precisamos ficar tateando para ver se acerta o alvo em algum lugar. Ou se de repente faz um chute e acerta. Nós não precisamos disso, queridos. Aliás, Ele tem expectativa de que a gente usufrua dessa bênção que é esse tempo da dispensação do Espírito em que nós vivemos. Porque não precisamos ser guiados por homens, queridos. Homens falham, homens erram, homens enganam, homens muitas vezes são falsos, não estou dizendo de todos, entenda o que eu estou colocando. Quando nós nos colocamos na mão de homens, nós estamos sujeitos a sermos enganados. E até aqueles que são bem intencionados, queridos, eles podem falhar conosco. E eu não estou dizendo aqui que nós não vamos considerar as unções, que nós não vamos considerar a nossa liderança, que nós não vamos considerar os conselhos. Não estou dizendo isso. Mas o Pai quer que eu e você cresça em maturidade, ao ponto de nós voltarmos a nossa vida para a direção do Espírito. Porque essa é segura, queridos. Essa está desprovida de qualquer tipo de interesse. Aliás, essa vem totalmente para o nosso bem. Então é vontade dele que a gente considere o Espírito. Que a gente considere essa presença do Espírito dentro de nós. É maravilhoso, sabe, nós cantarmos sobre a presença dele, é mesmo, porque ele está dentro de nós. Mas o mais importante é na nossa caminhada cristã a gente considerar todos os dias os conselhos dessa presença, essa pessoa que está dentro de nós. Não somente os resultados da comunhão, mas a comunhão, a pessoa dele. Pai, a tua presença para mim vale mais. Espírito Santo, a comunhão contigo vale mais. A comunhão contigo vale mais. A tua presença dentro de mim, essa pessoa dentro de mim vale mais. Queridos, e a consideração por ele, a comunhão com ele, vai resultar em muitos frutos, em muitas manifestações. Nós vamos experimentar. Mas o caminho não começa do resultado. Existe um princípio, e o princípio é a pessoa dele. É a pessoa dele. Nós não somos multidão, queridos, que estão atrás de Jesus por causa do pão que ele multiplica, do peixe que ele multiplica e dos milagres que ele realiza. Mesmo sabendo que tudo isso é bom e nós vamos desfrutar, não há nada ilícito nisso. Mas nós vamos estar considerando o Espírito por causa da presença dele, por causa dele, da pessoa dele, por quem ele é para cada um de nós. É o próprio Deus habitando dentro de nós. Jesus disse, olha, eu e o Pai faremos em ti morada, na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Estamos no tempo de considerar essa presença. Não podemos cair no erro de Marta, queridos. Muitas vezes, nesse tempo em que nós vivemos, a gente vive atarefado com muitas coisas. É um corre-corre sem parar. A gente anda de um lado para o outro, tantos afazeres, tantas coisas. Quando muitas vezes, queridos, um tempo que a gente passasse desfrutando da presença dele, ouvindo os conselhos dele, resolveria metade dos nossos problemas e quem sabe todos eles. A gente não precisaria gastar tanto tempo se aperreando com tanta coisa. E muitas vezes até tentando consertar aquilo que nós trouxemos para a nossa vida por não considerar ele.
Ele é o conselheiro fiel. Você tem um guia seguro. Você tem um guia seguro. É para saber se vai ou se não vai. Você tem um guia seguro. É para saber se você se move, se você não se move. Você tem um guia seguro. Queridos, confia nele. Confia, considera, ele não vai te enganar. Ele não tem pegadinha para a sua vida, não. Ele tem o melhor para te dizer. Muitas vezes nós não queremos perguntar, queridos, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Porque a gente acha que ela é melhor do que a dele. Mas eu quero te dizer que ninguém ganha de Deus em sabedoria. Ninguém ganha dele em sabedoria, querido. Aquilo que a gente acha que é muito sábio, que foi uma decisão muito acertada, lá na frente pode ser um caminho de morte. Mas quando a gente considera o conselho dele, não vai falhar. Ainda que pareça que as campinas do Jordão sejam lindas e maravilhosas, ele tem um caminho seguro para nós, ainda que não agrade aos olhos, ainda que não agrade às vistas. É para a nossa segurança, queridos. É para a nossa segurança. O Espírito Santo habita em você. Essa é uma verdade poderosa, queridos, que nós precisamos trazer para dentro de nós. Ele habita em mim. Ele é meu companheiro, meu consolador. Ele é a verdade habitando em mim. É Deus habitando em mim. Não estou só. Amém. Aleluias. Não preciso quebrar minha cabeça. Não preciso tomar a decisão errada. Eu posso confiar nessa direção. Eu me lembro que em 2006, eu não conhecia essa palavra ainda. E a gente vai ver que muitas vezes muitas pessoas elas têm dúvida de saber quando é que é o Espírito falando e quando que não é. Às vezes desconsidera o Espírito porque diz assim, eu nunca sei se é o Espírito, se não é o Espírito. Se é minha cabeça, se não é minha cabeça. Mas sabia que nós podemos crescer e eliminar essas dúvidas? A palavra traz respostas para isso. E eu me lembro que em 2006 eu não conhecia ainda, não tinha feito a matéria no Rema, as manifestações do Espírito, não tinha feito a matéria no Rema como ser guiado pelo Espírito, não tinha feito no Rema a matéria unção, eu não tinha feito a matéria realidades da nova criação, e eu vivia um balaio cheio de Gênesis e Apocalipse, né? Jogava para cima o que caísse na cabeça, era isso. Eu ainda vivia naquele tempo que, para Deus falar comigo, tinha que quase que um anjo descer do céu, ou o profeta apontar o dedo, ou então fazer aquela prova para saber qual era a resposta. Igual algodão molhado de Gideão, lembra dessa história? Gideão ia guerrear com o povo de Israel, e aí ele queria saber se ia ganhar ou não ia ganhar a guerra. Ele era da antiga aliança, tá, queridos? O Espírito Santo ainda não habitava dentro do homem. Jesus ainda não tinha vindo. E aí Gideão disse para Deus, olha, vai fazer o seguinte, Deus, eu vou colocar aqui um algodãozinho e você vai me dar a resposta da seguinte maneira. O algodão tem que amanhecer todo molhado e a terra em volta toda sequinha. Se isso acontecer, eu já sei, nós vamos ganhar a guerra. O Senhor me respondeu. Naquele tempo, queridos, o Espírito não habitava dentro, Deus desceu ao nível de Gideão. Era a forma que ele tinha de realmente tratar com Gideão. No dia seguinte estava lá, aquele molhozinho de algodão podia torcer de tanta água. E a terra em volta sequinha. Gideão, tão incrédulo, queridos, ainda fez outra prova. Não, agora vai ser o contrário. A gente vai fazer o seguinte, Deus. Agora eu quero o contrário. Eu quero a terra toda molhada e os algodãozinhos sequinhos. Assim eu vou saber que você falou comigo e eu vou saber que nós vamos vencer a guerra. Novamente, dormiu, anoiteceu, amanheceu. O Gideão corre lá para ver o algodãozinho dele.
Tá lá. A terra toda molhada, algodãozinho seco. Aí ele entendeu, opa, Deus falou comigo, eu tenho que ir vou para a guerra e vou ganhar a guerra. Só que nós não precisamos nos relacionar com Deus dessa maneira mais. Isso é na antiga aliança, queridos. E graças a Deus que a gente não precisa ficar fazendo com Deus esse tipo de prova para ter resposta dele. Porque hoje eu posso olhar para dentro de mim, que é onde o Espírito mora, e Ele está comunicando ao meu espírito as respostas e a verdade. Está dentro de mim. Eu posso saber aqui por dentro, queridos, que é para eu fazer ou não é para eu fazer. É para eu dizer ou não é para eu dizer. É para eu me mover ou não é para eu me mover. Eu posso ter isso por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Não tem interferência de nada. Porque tem gente que acha assim, mas isso era maravilhoso, queridos. Quantos profetas, quantas pessoas foram enganadas por falsos profetas? Pessoas que diziam que estavam falando em nome de Deus e não era em nome de Deus coisa nenhuma. E as pessoas não tinham como saber se era ou se não era. Olha que coisa segura hoje nós sabermos. Espera aí, é sem interferência. É sem interferência no sinal. É sinal direto aqui, ó. Eu posso ouvir e posso entender e compreender. É para ir, não é para ir. É para fazer, não é para fazer. É para mover, não é para mover. Está aqui, está dentro a resposta. Coisa maravilhosa. Então nós não precisamos hoje, queridos, nessa aliança, estarmos fazendo prova com Deus. Isso é coisa da antiga aliança. Nós podemos crescer em ouvir a voz do Espírito dentro de nós. E aí eu ainda estava em 2006 com esses pensamentos de algodãozinho de Gideão. Tanto é que quando eu fui namorar com meu marido, se ele olhar para mim hoje, falar comigo, é porque é. Se ele não falar comigo hoje, é porque não é. Hoje, não vou perguntar quem já fez isso aqui, não. Precisa levantar a mão, não, que eu sei que você já fez. E ele ia chegar e eu dizia, se ele falar comigo, se ele cantar tal música, é o sinal. Ó. Ai, ai. Deus muitas vezes desceu ao meu nível. E aí em 2006, queridos, eu tive aquela impressão por dentro, não conhecia ainda essa impressão como voz do Espírito, de que eu estava grávida. Já tinha o Estevão, já tinha o Marcos, o Marcos estava com 3 anos. E aí, só para você entender como a gente traz prejuízo para a nossa vida, ou a gente traz bênção para a nossa vida quando a gente ouve o Espírito ou deixa de ouvir o Espírito. E aí eu tinha aquela impressão por dentro que eu estava grávida. Eu falei com meu marido, eu estou grávida. Meu marido, que é isso, mulher? Eu falei, estou grávida, eu sei que eu estou grávida. Então, vá fazer o exame. Aí eu fui no laboratório mais renomado fazer os exames, que eu queria, assim, um negócio, um resultado sem falha, sem erro. Aí fui no laboratório, fiz o exame, resultado negativo. Eu falei, oxente. Nesse tempo eu não falava oxente, falava uai. Uai, não conhecia ainda nossos paraibanos. Eu falei, uai, que negócio é esse? Eu tenho certeza que eu estou grávida e o resultado é negativo. Falei com meu marido, falei, amor, ele também era igual eu, fazia a prova do algodãozinho, pode confessar. Aí, ainda ensinava os irmãos da igreja a fazer ainda a prova do algodãozinho. Fomos livres, irmãos, graças a Deus. Aleluia. Aí eu falei para ele, ele disse, então não está grávida, deu negativo, não está grávida, mas eu tenho certeza que eu estou grávida. Mas não está, deu negativo, não está. Tá bom, não está, então deixei para lá. Quando passaram-se 2 meses, eu tive uma hemorragia de uma hora por outra. Resultado da ópera. Quando eu fui ao hospital, eu estava grávida há 2 meses, eu tive uma gestação tubária, e isso me custou, queridos, eu não poder mais ter filhos, perder trompa, perder ovário, entrar na menopausa precoce. Por ignorância de não conhecer, não saber ouvir a voz do Espírito.
Se fosse nos dias de hoje, primeiro que meu marido não ia me dizer, né? Então não está. Ele ia dizer, então considera a voz, considera a impressão, vamos repetir o exame. Segundo, que eu não me contentaria com aquele exame. Eu falo, não, vou repetir porque eu estou grávida, eu sei que eu estou. Dentro de mim tem uma convicção, tem uma certeza. É dentro, queridos, é dentro. O Espírito Santo está dentro. Diga comigo, o Espírito Santo está dentro de mim. Diga, é dentro de mim que eu ouço a voz dele. É dentro, queridos. A gente quer às vezes ouvir uma voz do alto. É dentro de você, é uma impressão dentro de você. Não estou dizendo que o Espírito Santo não fala de voz audível, mas isso é uma coisa mais rara, porque a forma natural é dentro de você. E aí, isso me custou um prejuízo enorme, porque eu não conhecia o que você conhece. Eu não sabia como ouvir a voz do Espírito. Eu não sabia como ser guiada pelo Espírito. Eu achava que era tudo de fora, era o profeta falando, era o anjo aparecendo, era a prova, era o sinal, era se aquele mais ungido do culto rodopiasse, botar tudo desse e falar, você está grávida, mulher. Aí eu acreditaria que é Deus falando, porque afinal de contas, Deus só falava com vasos escolhidos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Ele só fala com vasos escolhidos, e você é esse vaso escolhido. Ele só fala com quem nasceu de novo, e você nasceu de novo. Então pronto, não tem aquele especial, aquele título especial não. Você precisa considerar o que a Bíblia diz sobre você. Você está apto para ouvir a voz do Espírito Santo. Você está pronto para ser guiado por Ele. Ele guia você, como Ele guia a mim, como Ele guia o pastor, como Ele guia o irmão, a irmã. Basta nós considerarmos a voz dEle. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem os queridinhos com quem Ele fala e aqueles maldiçoadinhos com quem Ele não fala. Não, queridos. Somos todos morada dEle, habitação dEle. Ele fala comigo como Ele fala com você. Basta querermos nos relacionar com Ele e considerar a presença dEle. Isso me custou caro. Quantas coisas talvez você poderia olhar para a sua vida e dizer assim, aqui eu não considerei as instruções. Aqui, se eu não tivesse entrado por esse lugar, rapaz, eu não ouvi a voz do Espírito aqui nesse negócio. Mas nós podemos, queridos, treinar o nosso espírito e treinar a nossa vida para estar cada dia mais aguçados em entender a voz dEle. Considerando a palavra, orando em outras línguas, meditando na palavra, colocando palavra para dentro, considerando a presença dEle, sendo obediente, querido, nas pequenas coisas. Às vezes a gente quer esperar para obedecer o Espírito naquelas grandes coisas, mas é nas pequenas coisas que nós vamos sendo treinados. Às vezes nas coisas simples, decido obedecer. Opa, eu tenho uma impressão aqui, que não é para eu ficar em casa hoje, é para eu correr para a igreja. Considera e vá. Considera e vá. Olha, eu estou com a impressão aqui que é para eu fazer tal coisa. É para eu ofertar na vida de tal pessoa. É para eu dar aquele meu vestido que eu mais gosto, aquele sapato que eu mais amo. É para eu dar para alguém. Porque nessa hora a gente é o diabo. Isso é o Satanás. Aquele sapato que eu mais gosto, dá para aquela pessoa que eu menos gosto. Isso é o capeta, eu tenho certeza. É não, queridos. É não, é o Espírito Santo trabalhando em você, guiando você para destravar coisas, para levar você para níveis superiores. E muitas vezes é mesmo o sapato que você mais gosta para aquela pessoa que você menos. Que crente não devia ter isso, né? Mas tem, diga aí que tem. Não deveria, mas tem. E nessas coisas o Espírito vai nos treinando, vai nos guiando. E a gente, quando obedece, querido, vamos crescendo e amadurecendo nisso. Para não ficar nas... Aí em 2012, 2013, nós fizemos o Rema, eu e meu esposo.
As verdades caíram dentro de nós assim como uma bomba. Sabe o que é assim uma faxina geral? Foi o rema na nossa vida. Uma faxina geral. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Nós fomos limpos pela palavra. E aí, queridos, eu e meu esposo, a gente estava diante de uma decisão muito importante na nossa vida. Seria talvez hoje a decisão mais importante, ou uma das mais importantes que nós já tomamos. Que era ou estar aqui com vocês, estar no verbo, sabe, associados a essa palavra, ou então nós continuarmos onde nós estávamos e abrirmos mão daquilo que nós tínhamos recebido. Porque mudança de baixo para cima, querida, é rebelião. Se nós estamos em um ministério que não crê, nós éramos lá a base da pirâmide, a gente não tinha como mudar aquele ministério, queridos, não era nossa função fazer isso. Ou então a gente tinha que ou abrir mão da palavra, porque a gente estava dentro de um sistema que não tinha a mesma palavra, ou a gente precisaria sair daquele lugar e nos associarmos a pessoas que estavam na mesma palavra. E nós começamos a orar e buscar essa direção do Espírito. Entende que é uma decisão muito importante? É uma decisão que mudou o nosso presente, mudou o nosso futuro, nossa descendência, afetou muitas áreas da nossa vida. Mas agora a gente já tinha um entendimento. Nós não fomos buscar anjo, profeta, a gente não foi botar algodãozinho, a gente não foi fazer prova, a gente foi orar e perceber por dentro o que que o Espírito estava guiando. E foi confirmando aquela impressão, aquela impressão, aquela impressão. Os olhos tendo uma imagem daquilo que era perda aparentemente. Você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder aquilo outro, você vai perder isso, você vai perder dinheiro. E quando fala em perder dinheiro, o negócio fica feio, né? Você vai perder dinheiro. Mas por dentro aquela impressão. Se mova, precisa ir, é o bem de vocês, é para o bem de vocês, vá. E os olhos olhando as circunstâncias e por dentro aquela impressão. Queridos, nem sempre a direção do Espírito vai concordar com os seus sentimentos, com a sua mente, com a sua alma. Nem sempre. Mas a gente não precisa da aprovação da alma para ser guiado pelo Espírito. Graças a Deus por isso. Porque a alma muitas vezes um dia está maravilhosa, no outro dia está no tapete. E a gente não é guiado por ela. E nós continuamos orando e buscando por dentro. E o Espírito foi confirmando, e a gente buscando o tempo e a hora. Aí, um ano antes, meu marido conversou com o pastor Joselito, marcou uma agenda. Meu pastor muito sábio, que conhece essas verdades. Não diz para o meu marido, deixa tudo e venha. Não. Olha, aqui é o seu lugar, venha para cá. Não. Diz para ele, olha, seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Meu marido foi embora, muito feliz da vida, né? Seja guiado pelo Espírito. Amém. Seja guiado pelo Espírito. Um ano depois, a gente já estava aqui no Verbo da Vida. Porque um anjo apareceu, porque um profeta disse, porque o algodão molhou e a terra ficou seca? Não. Porque o Espírito Santo dentro de nós, no nosso testemunho interior, aqui dentro, disse, é para ir, é hora de ir, é o melhor para vocês. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a direção dele é para o nosso bem, mas você sabia que nós não somos obrigados a seguir? E você sabia que quando nós não seguimos, somos nós que sofremos o dano? Porque Deus não nos obriga, queridos, é simples assim a palavra. Ele nos traz as instruções, elas são seguras, elas são garantidas, eu posso confiar. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu posso confiar. Mas eu tenho diante de Deus o direito de seguir ou de não seguir. Quando eu sigo, queridos, eu vou ver o resultado. Eu vou ver o resultado de bênção na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Mas quando nós não seguimos, queridos, isso traz prejuízo. Isso traz muito prejuízo. Então, para o nosso bem, queridos, ser guiados pelo Espírito não é um acessório da vida cristã.
é algo que é essencial. A Bíblia diz que todo... Coloque esse texto aí, por favor. Romanos 8,14. Eu acho que é esse mesmo. Vamos ler junto comigo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos maduros de Deus. Ser filho maduro de Deus significa ser guiado pelo Espírito de Deus. É urgente isso para os nossos dias, é urgente, queridos, porque a gente está num tempo em que as coisas tentam nos levar de um lugar para o outro. E se a gente não considerar, sabe, o Espírito Santo, a gente acaba entrando em cada enrascada. Eu vou te dizer que meu marido, ele anoiteceu ganhando mais ou menos uns 15 mil reais. Ele amanheceu ganhando R$0. Isso é uma decisão simples para um pai de família? Não. Mas pergunta o que essa decisão já resultou na minha vida, do meu esposo e dos meus filhos. Queridos, a minha vida foi mudada, do meu esposo foi mudada, dos meus filhos foi mudada. Nós temos a certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E isso não foi prejuízo, queridos. Pelo contrário, somos supridos pelo Senhor. Somos supridos por Ele. Recebemos em abundância, paz, alegria, sabe? Uma família estruturada, um lar abençoado, filhos obedientes, filhos envolvidos com a palavra. Queridos, o que nós recebemos do Senhor nesse tempo, nesses 5 anos que nós estamos aqui, não tem preço, não tem 15, não tem 20, não tem 30, não tem 100 mil reais que pague. Não tem, queridos, não tem. Não tenha medo de ser guiado pelo Espírito. Não tenha medo de considerar as direções do Espírito. Você não é guiado por medo. Você não é guiado por incredulidade. Você não é guiado por circunstâncias. Tudo isso falha ao te guiar. Porque tudo isso passa. Agora, o que Deus diz, queridos, vale ontem, vale hoje, vale amanhã e vai valer para sempre. Na nova aliança, o Espírito nos guia por dentro. O Espírito nos guia pela palavra. Tem coisa, queridos, que nós não precisamos perguntar nem orar, não. Já está escrito aqui. Já está escrito aqui. Tem coisa que a gente quer dar um jeitinho brasileiro, né? Mas e se? Querido, se está escrito, não tem e se. Já está escrito. Eu já ouvi coisas do tipo, eu estou namorando, ele não é crente não. Mas e se Deus está nesse negócio? Porque Deus quer me usar como instrumento para a salvação dele. Queridos, não pergunte, não ore não. Já está escrito. Já está escrito. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Não dá certo, querido. Você tem um pai, ele tem outro. Ah, mas eu conheço fulano. O cabra era perdido, perdidinho que só. Conheceu uma mocinha crente, casou com ela. Não é que o cabrinha se converteu, hoje é pastor? Queridos, graças a Deus pela vida, o livramento da vida dessa moça. Mas isso não é regra para a sua vida. Isso não é regra para todos os casos. Para um que se converte, eu posso te contar uma lista de 100 mil que não se converte. E que a pessoa tem que ficar amargando a vida inteira e carregando o peso da decisão. Está escrito, querida, eu não preciso ficar debatendo e perguntando algo que já está tão claro aqui. Ah, não, sabe como é que é, né? Nesses últimos dias, Deus me disse que agora é para eu congregar em casa. Eu estou orando mais que nunca. Eu estou lendo Bíblia mais que nunca.
E Deus me disse que é para eu me acalmar agora, ficar em casa, porque a igreja é muito tribulada, tem muito irmão tribulado. Congregar estava tirando a minha paz, porque eu tinha que ver aquela irmã é carnal que só. Então o Espírito me guiou, que agora é para eu ficar em casa quietinho, que é para eu manter a bênção, orando e jejuando. Querido, você vai dizer assim, Satanás, meu ouvido não é vaso sanitário nem lixeira. Jamais, querido, o Espírito vai te guiar contrário à palavra dele. Jamais. A Bíblia diz para você não deixar de congregar. E você precisa congregar, querido, não é porque Deus vai ser melhor, não. É porque eu e você precisam ser melhor. É porque eu congregar, querido, nós vamos aparando as arestas. A gente vai aprendendo a ser humilde, a se submeter, às vezes abrir mão das coisas, porque afinal de contas tem a vontade do outro também. A gente vai ouvindo a palavra, vai na comunhão, vai crescendo. Sabe, a gente precisa disso aqui. Exatamente, até perdoar. Então, instruções, queridos, que chegam, vontades que chegam e que a Bíblia não diz, ou que a Bíblia já é bem clara para você que aquilo não é para fazer, não vai orar não, querido, não vai gastar tempo não, só vai obedecer. Só obedeça. Você não sabe, pastor, Deus me disse que esse mês é para eu pegar meu dízimo e dar lá naquela creche, lá do PSU, para aquelas crianças. Eu ouvi, pastor, o anjo apareceu no meu quarto. Você está rindo, mas você já escutou essas histórias. Você já escutou muitas outras. Meu amado, dízimo não é entregue na creche, nem na casa de recuperação, nem na igreja pobrezinha, nem na igreja ricazinha, nem na igreja do primo, do irmão. Dízimo é entregue na igreja que você congrega, simples assim. Simples assim. Mas aquela creche está precisando dos seus 90%. Você tira uma oferta bem generosa, vai lá e dá para a creche. Não tem problema nenhum nisso, queridos. Mas o que a Bíblia já diz que é. Já diz que é. Então, o primeiro guia da nossa vida, a primeira forma, na verdade, como o Espírito Santo nos guia, é aqui, através da palavra. Considera o que já está estabelecido. Não tem erro. Não tem erro. Amém? Aquilo que não está bem claro nas Escrituras, aquilo que é algo pessoal, uma decisão, alguma coisa assim que não está escrito aqui, né? Emival, você congrega nessa igreja, continua aqui, ou vai para o verbo da vida. Não está escrito aqui, queridos. É algo que eu preciso perguntar ao Espírito, eu precisei perguntar e ele também, há 5 anos atrás. Nós vamos ficar ou nós vamos? Nós vamos ficar ou nós vamos? Onde é que o Senhor nos quer? Aqui ou lá? A gente precisou perguntar, não estava escrito aqui, eu não conhecia ainda. Alguém já leu aqui? É para Emival congregar em tal lugar. Aí nós fomos perguntar, e o Espírito Santo respondeu. Ele disse dentro de nós, vá. É porque Deus não ama a igreja que nós éramos, não, queridos. Não é porque Deus não ama, não. É porque Deus sabe que para mim, para Ele, para a nossa vida, para a nossa família, era outro lugar. Era onde nós tínhamos que estar aqui. Lá tem outros irmãos, outro pastor, e a vida segue, continua, e pronto. Amém? Aleluias. 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 O Espírito Santo, queridos, é da total confiança das nossas vidas. Ministério de música, por favor. Ele é aquele amigo que nunca te deixa. Ele é o seu guia seguro. Se você ainda está, queridos, titubeando entre saber se é a voz do Espírito, se não é, alimente-se mais da palavra. Ore em outras línguas. Faça o rema. Faça o rema. Se tem alguém aqui que ainda não fez o rema, eu sempre digo isso, queridos, não é por causa do nome da escola, não. O nome da escola não muda a vida de ninguém, não. O que muda é a palavra ministrada, considerada, debaixo de uma unção extraordinária, que é o que acontece no rema. Você considera a palavra e a unção pega junto.
E isso acontece no rema, é a palavra ministrada com muita unção. Então ela chega com muita força, mudando, transformando, trazendo conhecimento, trazendo libertação. Então, quem não fez ainda, faça o rema. Quem já fez, se recicle, queridos. Aulas abertas, Aluminai, frequenta as aulas, entra na Aluminai, no portal da Aluminai, ouça as aulas. Mas não desconsidere o Espírito. É segurança para a sua vida. Você não foi feito para acreditar em mentiras. Você foi feito para estar firmado na verdade. E verdade absoluta, querido, existe sim. Dizem por aí que não existe a verdade absoluta. Existe verdade absoluta. E ela se chama Deus. Ela se chama Jesus. Ela se chama Espírito Santo. A verdade absoluta. Que não erra, que não falha e que não passa. Vamos nos colocar em pé. Aleluias. Tua presença é real. Vamos falar um pouquinho com ele aí. Vamos encerrar falando com ele. Vamos. Aqui nesse Não fale com ele como se ele estivesse lá atrás das nuvens, não. Fale com ele onde ele está. Ele está aqui dentro de você. Obrigada, Espírito Santo. A sua presença é real. Obrigada, Espírito Santo. A sua presença é real. Obrigada, Espírito Santo, porque você habita em mim. Oh, obrigada, Espírito Santo, por conselhos. Obrigada, porque você me guia em toda a verdade. Você não me desampara. Você não me engana. Obrigada, Espírito Santo, porque você é totalmente confiável. Oh, obrigada, Espírito Santo, por essa presença 24 horas do dia dentro de mim. Obrigada. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Adore o Espírito Santo, Ele é Deus. Adore o Espírito Santo, Ele é Deus. Oh, honre o Espírito Santo, Ele é Deus. Oh, Pai Jesus, não tem ciúmes não, queridos. Pai Jesus, moram em você pela pessoa do Espírito Santo. Oh, aleluia, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Nos rendemos a você. Nos rendemos à tua vontade. Nos rendemos ao teu querer. Oh, nos perdoa, Espírito Santo, por tantas vezes desconsiderarmos você. Por tantas vezes não considerarmos tua presença. Oh, amamos você, amamos você. Amém, amamos você. Amamos você. Amamos você. Amamos você. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluias.
Rada na racha soldere bariburanas. Hey, rada. A Bíblia diz em Jeremias que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas e que as raízes se esticam até as fontes e que por isso na estação própria dá o seu fruto. Não vamos ter fruto se não esticarmos as nossas raízes até as fontes. Antes das manifestações vem o relacionamento. Antes das manifestações, querido, vem a entrega. Antes das manifestações vem a pessoa dele. Ele está prontinho para produzir através de nossas vidas frutos na estação própria. Só está nos aguardando esticar as raízes até as fontes. Isso significa, queridos, mudar a nossa ordem de prioridades. Isso significa trocar a ordem das nossas prioridades. Isso significa, em primeiro lugar, a palavra. Em primeiro lugar, a oração. Em primeiro lugar, Ele. E as demais coisas vão nos seguir. As demais coisas vão nos seguir. Somos como uma corça que suspira pelas águas. Somos como uma corça que suspira, queridos, para estar com Ele. Suspira por tempo com Ele. Suspira por momentos de qualidade com Ele. Os frutos vão se manifestar. Os frutos vão se manifestar. Os frutos vão se manifestar. Estenda as suas raízes. Pastor, não pode fazer isso por mim. Eu não posso fazer isso por você. Ana Helena não pode fazer isso por nós. Cada um de nós precisa decidir esticar as raízes até as fontes. E nós vamos ver. Nós vamos ver, queridos. Nós vamos ver os frutos. Nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas. Nós vamos ver vidas e vidas nascendo de novo. Nós vamos ver, queridos, paralíticos andando. Nós vamos ver, queridos, milagres acontecendo. Nós vamos ver, queridos. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Oh, aleluias. Oh, aleluias. 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 Você que está aqui nessa noite, que não recebeu Jesus ainda como o Senhor da sua vida. A palavra diz, queridos, que você pode se tornar um filho de Deus. Que para isso você precisa, ou basta você acreditar em Jesus. Que Ele é o Filho de Deus que desceu a essa terra e se fez homem. Morreu naquela cruz para salvar a mim e a você. Mas que Ele ressuscitou e está vivo. E você precisa confessar isso, confessar que você acredita nele.
A Bíblia diz que nesse momento, querido, você nasce de novo. E o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você se torna a casa de Deus aqui nesta terra. E eu quero perguntar, você que está aqui nesta noite, que quer tomar essa decisão de receber a Jesus, de confessar a Jesus como seu Senhor, de se tornar um filho de Deus, levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão onde você está. Você que quer se tornar um filho de Deus, receber Jesus como o Senhor da sua vida. Você que quer ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Levante a sua mão onde você está, nós vamos orar por você. Alguém nesta noite? Todos já nasceram de novo? Amém. Você que não ora em outras línguas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos batizaria com Ele, né? Nós seríamos batizados nele. Seríamos batizados com o Espírito Santo. Você que quer receber esse batismo e falar em outras línguas, levante a sua mão onde você está. Nós também vamos orar por você. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas. Alguém nesta noite? Alguém nesta noite que ainda não ora em outras línguas e que quer orar? Aleluias. Alguém que precisa de uma oração, que está com algum sintoma no seu corpo e precisa de uma oração? O mesmo Jesus que salva é aquele que batiza com o Espírito Santo e é aquele que cura. Pode vir aqui, por favor. Mais alguém quer receber oração para cura? Concordar em oração, cura se manifestando no corpo dela, em nome de Jesus. Todo sintoma nesse corpo, nós damos ordem agora, vocês secando, vocês saindo em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem causado esses sintomas, toda raiz de enfermidade em qualquer órgão do corpo dela, qualquer célula, em qualquer tecido, em qualquer sistema do corpo dela agora. Tudo que tem causado enfermidade, secando em nome de Jesus. E cura se manifestando em seu corpo. Todos os seus órgãos funcionando como Deus fez para funcionar. Cura se manifestando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fazer algumas outras orações, queridos. Nós temos algumas orações aqui por pessoas que estão com Covid, nem vou citar o nome. E uma irmã que deu AVC, tá bom? Então nós vamos orar. As pessoas que estão agora, tanto essas que estão nos pedidos de oração, quanto outras que nós não conhecemos, não sabemos o nome, mas papai sabe. Nós vamos agora tirar pessoas dos leitos, tirar pessoas dos hospitais agora. Nós vamos dar alta agora nas UTIs. Ei, Covid, você não tem poder mais sobre essas vidas. Nós damos alta para esse homem, para essa mulher agora desse hospital. Essa pessoa totalmente curada em nome de Jesus. Pulmões funcionando como foram feitos para funcionar. Saturação normal. Todos os sintomas cedendo, saindo, desaparecendo em nome de Jesus. Cura se manifestando no corpo dessas pessoas agora. Essa pessoa que deu AVC, nós oramos agora. Nenhuma sequela nesse corpo. Ela completamente restaurada. Todos os seus membros funcionando normalmente como foram feitos para funcionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigada.
Obrigada porque são curadas. Obrigada porque foram livres agora, Pai. Obrigada porque a tua palavra foi enviada, Pai, e ela não volta vazia. Obrigada, Pai. Amém. Aleluias. Amém. Queridos, podem se sentar. Os visitantes que nos deram a honra de estar visitando nessa noite, passem por favor naquele balcão ali atrás. Nós temos um presente para você, amém? Um presente com muito amor aqui da nossa igreja. Nós vamos para nossas casas agora, em paz, guiados pelo Espírito, em todos os detalhes da nossa vida, amém? Até no trajeto para casa. Esse lado aqui pode ir.